vídeo que eu tô gravando meio que não. Não, não tem motivo, tá ligado? Tô voltando da minha aula de música. E às vezes eu penso muito assim, que raiva isso aqui do meu cabelo. Caralho. Eu penso muito, na questão. Só conversar mesmo, né? Normalmente eu estaria conversando sozinho, então pelo menos eu vou gravar isso e botar meu canalzinho do YouTube. Não importa nada. O que acontece? Eu penso muito na questão da gratidão. Eu sou muito grato, tá ligado? Peraí, vou pausar aqui, porque vou passar perto de gente e fica meio. Valeu, feão! O que acontece? Eu penso muito, entendeu? Porque eu penso muito, tá ligado? Nas coisas. Chegar no escuro, não vai dar pra enxergar nada de mim. Mas eu penso muito nisso. E, cara, não sei se alguém aí, né? Se vocês, alguém que estiver assistindo esse vídeo aí, humanidade, provavelmente vocês já sentiram, mas eu não sei se perceberam que sentiram, ou se é um sentimento constante. Uma sensação de não só de estar feliz, mas de estar cheio, satisfeito. Ficou quietinho. Tinha que ter o flash, mas esse tablet não tem flash. Não tem lanterna. Não sei se todo tablet é assim. Mas um sentimento de gratidão mesmo. Porque a gratidão, ela não é necessariamente você agradecer, entendeu? Agradecer, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Embora eu goste muito de estudar religiões e pego muito de filosofias religiosas, em especial do budismo e do taoísmo, e agora eu sumo, e vai ficar só meu áudio aqui, minha voz, eu não vejo ter essa jossa não. O que acontece? Eu não tenho uma religião, né? Eu não acho que eu precise, eu não vou falar aqui de questão de vida após a morte, a questão fantasiosa, vamos dizer assim, se não for muito desrespeitoso, mas a questão mais mística. Vamos pegar a questão filosófica mesmo, tá ligado? Eu não vejo necessidade pra mim, e eu não sou aquele tipo de pessoa que tenta impor o que eu penso aos outros. Eu exponho minha opinião de vez em quando eu tenho oportunidade, e vejo que é oportuno, porque nem sempre que você tem oportunidade para falar do que você pensa, você vai falar, né? Eu não vou tentar empurrar o que eu penso nas outras pessoas, porque eu sei que muitas pessoas se mantêm como são por uma religião específica, né? Aqui no Brasil normalmente você vai ver pessoas cristãs, né, católicas ou evangélicas, mas também pessoas de religiões de matriz africana e etc, né? O Brasil é um país com muita variedade, né? Graças a Deus. O que acontece? Eu não ligo, tá ligado? Cada um é cada um. Eu falo isso por mim. Eu não vejo necessidade de algo religioso. Eu só vejo uma filosofia de vida pra mim. E falando aqui agora com o pensamento de um Deus, assim, não vou entrar em mérito se eu acredito que existe ou não um Deus, mas pondo aqui que eu acredito que existe um Deus, gratidão não é eu especificamente acordar, ou ir dormir, ou ir comer, ou qualquer coisa, eu agradecer, entendeu? Pô, chegar ali, não, obrigado Deus pelo alimento. Isso não é a gratidão? Não, isso é gratidão, com toda certeza. Quem faz isso deveria parar? Porra, óbvio que não, né? Deve continuar, inclusive, uma prática muito legal aí, eu acho legal, da parte de quem tem uma religião fazer isso, né? Eu mesmo que não tenho religião, às vezes, quando eu vou comer, eu paro assim e penso, porra, caralho, velho, ainda bem que eu tenho coisa pra comer, ainda bem que eu tenho esse arroz, esse feijão, esse legume, esse ovo, essa coisa assim pra comer, entendeu? Tipo, porra, graças a Deus, assim, não graças a Deus, né, mas tipo, pô, ainda bem, né? Amém que eu tenho. E não que quem faz isso deve parar ou que isso não seja gratidão, isso é ótimo, isso é legal. Mas muita gente não sabe o que é gratidão, não conhece uma verdadeira gratidão, entendeu? Por isso tem tanta pessoa que, pô, sei lá, parece vazia, se sente vazia. Eu não sou psicólogo nem por nenhum, eu falo que, pô, funciona pra mim, o que eu faço por mim, tá ligado?
E tipo, eu sou grato o tempo todo, tá ligado? Tipo, já Luiz, ó. Aí, ó. Eu sou uma pessoa que eu sou grato por qualquer coisa, tá ligado? Tipo, eu não, não reclamo, tá ligado? De fato. Às vezes eu reclamo uma coisinha ali, mas nunca é aquela reclamação porque tu realmente fica chateado com uma coisa. Muita gente eu acredito que faça isso, né? Tipo, tem gente que reclama muito e eu duvido que sejam reclamações realmente do fundo do pensamento da pessoa. Né? É um troço mais tipo, porra, ah não, caralho, não queria tal coisa, mas tá bom, entendeu? Mas eu, falando de coisas mais sérias, assim, da questão do sentimento mais sério, eu não reclamo. Não, muito difícil eu reclamar de forma séria, assim, uma reclamação séria. Eu sou muito grato por tudo, tá ligado? Entendeu? Eu, quando eu tô sozinho, assim, quando eu volto, por exemplo, da escola e eu saio da van e eu venho a pé, ou que eu me despeço dos meus amigos, que às vezes eu venho a pé. Quando eu estudo só de manhã, eu costumo vir a pé. Quando eu estudo no CN, que eu vou de tarde, eu venho de van. Às vezes, quando eu estudo só de manhã, eu venho de van também. Mas, quando eu estou sozinho, quando eu tô voltando do negócio de música, quando eu tô voltando do CT, que é negócio de corrida, quando eu vou, né? Eu costumo, tipo, ficar olhando pro céu, olhando as estrelas, olhando as nuvens, olhando passarinho, árvore, entendeu? E, tipo, só pensando, caralho, viado. Porra, ainda bem que eu não nasci num país com, tipo, guerra, tá ligado? Civil, guerra, né, com outros países, uma ditadura, um, um país que foi, tipo, massacrado, tá ligado? É, eu fico muito feliz, tá, sabe, por ser eu, por ter os meus problemas. Porque quando você conversa, por exemplo, com outras pessoas, eu sou uma pessoa que eu tenho problemas, muitos problemas, principalmente relacionados ao meu passado. Eu tenho um passado um pouco, sabe, assim, conturbado. Só que o que acontece? Tem outras pessoas que têm passados piores. Quando você conversa, quando você dialoga com pessoas diferentes, entendeu? Muitas pessoas, você percebe isso. Cada um tem seus problemas. Você deixa de se sentir tão, porra, ai, eu sou cheio de problemas. E embora você seja, você vê que outras pessoas também são. Você começa a amadurecer em relação a isso, entendeu? Aí talvez entretenha essa questão da gratidão, de você agradecer, tipo, porra, nossa, tá bom, ainda bem que eu tenho os meus problemas, eu sei lidar com os meus problemas, mas se eu tivesse problemas de fulano, por exemplo, amigos que não têm o pai nem a mãe, entendeu? São criados por um tio, por um avô, por um irmão, né? É, claro que elas vão ter essas pessoas com um sentimento paterno ou materno, mas não sabem que não é o pai ou a mãe. Então pensa assim, como você lidaria com isso? Por exemplo, eu cresci numa família muito briquenta, muito, né, conturbada, assim. Não conturbada de, tipo, rolar briga onde as pessoas saem machucadas, mas, tipo, uma família muito, tipo, picuinha ali, picuinha aqui, qualquer coisinha, né? Um pai muito... Não vou prolongar muito, mas, né? E quando eu tinha 8 anos ele largou a gente assim, foi meio complexo, ele não largou e sumiu no mundo, entendeu? Mas hoje em dia ele deserdou de mim praticamente, eu não tenho contato nenhum com ele, graças a Deus. Eu vejo isso como o maior livramento. Aí que entra, por exemplo, a gratidão. Não tô falando que quem, por exemplo, tem um passado ruim e fica triste por aquilo tá errado. Mas, por exemplo, eu tenho um passado ruim e eu não fico, caralho, nossa, meu passado é ruim. Eu eu consegui superar isso e vejo que se não fosse por esse passado ruim, não seria quem eu sou. Não estaria onde eu tô. Não teria os amigos que eu tenho, teria as experiências que eu tenho, as opiniões que eu tenho, as coisas físicas mesmo que eu tenho, entendeu? As opiniões, o conhecimento, as histórias para contar, a vida que eu tenho, tá ligado? Que eu gosto muito da minha vida, eu amo a minha vida, entendeu? É... E quando, voltando ao assunto de conversar com outras pessoas e perceber problemas de outras pessoas, você começa a imaginar. Por exemplo, eu tenho essa questão do meu pai ter me largado quando eu tinha 8 anos, largado eu e minha mãe sozinhos assim. Se eu comparar com uma pessoa que nunca conheceu o pai, a história é diferente. Como que eu ia lidar com isso? Entende? E eu, a, a pessoa, eu imagino que tende a ficar mais grata, né? Porque, pô, a pessoa começa a olhar para o seu problema e pensa, sei lá, eu pelo menos quando eu converso com pessoas que têm outros problemas, eu penso assim, pô, pelo menos eu tenho os meus problemas que eu sei como lidar com eles. Eu não sei como lidaria com problemas de outras pessoas.
né? Então, ainda bem que eu tenho os meus problemas. Meus problemas em casa, meus problemas com o passado, meus problemas, sei lá, das coisas que eu penso, entendeu? Não sei, problemas que eu tenho e que eu sei como lidar, entendeu? Ou pelo menos consigo aprender, né? Sei que consigo aprender. Então até nisso a gente tem essa a gente consegue ser, eu consigo ser, a gente não, né? Falar por mim, né? Eu consigo ser grato, entendeu? Eu, sei lá, eu tento ser o mais neutro, tá ligado? Quando acontecem as coisas, embora às vezes seja difícil, né? É, aceitar, tentar aceitar o mais rápido possível, porque a aceitação é o primeiro passo e o maior passo assim para a superação, né? Para o entendimento, né? Tal. E eu, cara, eu sou grato por tudo, tá ligado? Como eu disse, até pelos meus problemas eu acabo sendo grato. Até as coisas que eu mais, tipo, não me arrependo, mas as coisas que eu mais sinto falta, por exemplo, minha avó, entendeu? Que não quero entrar em detalhes, não nesse vídeo aqui, né? Onde nem tô aparecendo, né? Mas, é, até nessas coisas assim eu fico grato, porque poderia ter sido pior, tá ligado? Por exemplo, eu não conheci um avô, vi duas avós minhas morrerem sem eu aproveitar elas direito. E meu outro avô, eu nem sei o paradeiro dele, não sei se está vivo ou morto. Tá muito mal das pernas aí. Sentido figurado, não é das pernas, ele está muito mal. É porque talvez alguém não entenda essa expressão, né? Não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas não importa, né? É um arquivo que tá aí na internet. E imagina se eu não tivesse conhecido nenhum dos meus avós. Ou que, sei lá, minha avó, que eu amo, a minha avó que eu mais amei e que eu mais me arrependo de como eu convivi com ela, foi a minha avó paterna, que morreu em 2022, comecinho em 2022, acho que fevereiro. Tipo, imagina se minha avó paterna, por exemplo, ou materna também, tanto faz, fosse uma pessoa meio conturbada, com, né, por exemplo, tipo, uma pessoa que não está bem, né? Uma pessoa que, tipo, não fosse uma avó amorosa, uma avó cuidadosa, carinhosa. Tipo, eu ia passar minha infância convivendo com ela assim. Imagina se eu tivesse crescido sem nenhuma das avós ou dos avós, entende? Então até nisso eu tento ser grato por ter acontecido, embora eu não tenha aproveitado e tenha acabado. Afinal, elas morreram. Então, sei lá, eu só queria conversar isso, porque direto eu penso isso quando eu tô sozinho, como eu disse. Eu vou olhando cada. Tipo, eu olho cada folhinha das árvores e eu vou pensando nisso, tá ligado? É praticamente terapêutico. É terapêutico essa porra. E caralho, mano, eu sempre fico falando sozinho disso. E hoje, como eu levei meu tablet, que eu levei uma mochilinha, nossa, só dá pra ver o círculo do meu rosto, se forçar muito a vista. Eu levei uma mochilinha para levar minha flauta, que eu tenho desde criança, e aproveitei e levei meu tablet, já que tava com 50 e tantos de bateria. Eu aproveitei para gravar, sabe? Eu nunca expus nada assim. E olha que, tipo, direto eu converso sozinho sobre, tipo, uns temas muito profundos mesmo, na moral. Entendeu? Papo de, papo de louco, entendeu? Papo de usuário da verdinha, entendeu? Direto no banho eu vou pensando num bagulho muito, sabe, muito importante pra mim, tipo, pensamento, sabe, que a gente costuma ter esse pensamento de banho, que é umas loucuras, né? Mas, tipo, eu realmente começar a pensar sobre a vida, sabe? E eu nunca gravei, ninguém nunca grava isso, né? Assim, tipo, a maioria. Só que eu pensei assim, pô, vou gravar. Pô, eu sempre quis fazer um vídeo só falando qualquer coisa que eu penso, sem ser sobre algo em específico, sabe? Só falando sobre o que eu penso. Então, fiz isso, né? Agora eu vou ter que entrar, porque a minha mãe, eu acho, assim, creio eu, acendeu a luz da varanda. Então agora eu tenho que entrar, porque se ela me ver falando aqui no tablet sozinho, ela vai achar que eu tô conversando com alguém, ou ela vai confirmar a teoria dela que eu tô maluco. Provavelmente as duas coisas. Então, adeus, né? Não preciso nem fazer aquela transição onde tapa a câmera, porque. Ai, ai, mas é isso aí, cara. Só queria expor um pouco do que eu penso. E é isso, né? Sei lá, se alguém viu esse vídeo até aqui, é um vídeo nada cativante, né? Mas muito interessante. Sei lá. Sou eu, né? Óbvio que eu vou achar eu interessante. Mas se alguém viu esse vídeo até o final, sei lá, cara. Sei lá, tenta pensar mais sobre a gratidão constante. Sobre a sensação, o sentimento,
a gratidão é natural, tá ligado? Sem você pensar, porra, obrigado por isso, entendeu? Estou agradecido por isso. Você só tem isso na sua cabeça, entendeu? Essa pecinha. É. Sei lá. Não é fácil. A mente ela é a maior arma, tanto pró você quanto contra você. Então, sei lá. Espero que isso aqui sirva de algo bom, algo profundo pra alguém algum dia, né? Mas, sei lá.